minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre os métodos contraceptivos. Eu sou a professora Tayane Amorim e a matéria é Biologia. Então, o que nós faremos no vídeo de hoje? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre o que são os métodos contraceptivos e os seus métodos de classificação. Então, vamos começar primeiramente pelo o que são. Então, antes de falar de método, nós precisamos entender um pouquinho o que é contracepção. Então, a contracepção ela é a prevenção da fecundação de um óvulo pelo espermatozoide, que é a concepção, ou da aderência do óvulo fecundado ao revestimento interno do útero, a implantação. Com isso, o método contraceptivo vai se referir à forma ao que se utiliza para evitar, então, essas duas ações. Então, uma gestação ocorra, a época de engravidar, ou ainda no caso das mulheres que já possuem filhos, controlar, então, o número de gestações, o chamado de planejamento familiar. É importante falarmos em planejamento familiar. Por quê? Porque antigamente era comum que o pensamento que a mulher que faz uso de métodos contraceptivos não quer construir família ou da vida. E por isso seria uma mulher de moral questionável. Porém, isso não é verdade. O tempo, ao longo dos anos, provou que o uso de método contraceptivo é uma necessidade social e, ao mesmo tempo, de uma saúde pública. Por quê? Por causa das infecções sexualmente transmissíveis ou até mesmo gravidez indesejadas ou algo do tipo. Agora nós iremos falar dos métodos contraceptivos. Cada método contraceptivo vai apresentar uma eficiência e alguns apresentam também um índice de falha considerável comparado a outros. É importante dizer que o método considerado mais eficiente nem sempre é o melhor para os envolvidos. O sucesso do método está relacionado com seus vários fatores, tanto a motivação da pessoa, o preço, a facilidade do uso e até mesmo as instruções que a pessoa recebe. O melhor método contraceptivo para alguém pode não ser considerado para outra pessoa, então, para mim, não pode ser considerado para você. Então, vamos às classificações. Então, entre vários tipos de métodos contraceptivos, e cada um vai apresentar um mecanismo de ação distinto, e assim podemos classificá-los em naturais ou comportamentais, barreira, hormonais, intrauterinos e os definitivos. Então, vamos conhecer cada um. Então, vamos começar pelos naturais ou chamados de comportamentais. Então, são aqueles que se baseiam na identificação do período fértil feminino e a abstenção sexual durante esse período. Então, são métodos que necessitam de muita disciplina e muito conhecimento próprio do corpo. São eles a tabelinha, o muco cervical e a temperatura basal, o coito interrompido. Então, vamos conhecer cada um deles. A tabelinha. Então, a tabelinha vai se basear na análise do ciclo menstrual, na identificação do período fértil da mulher e na suspensão, então, das relações sexuais durante esse período. É importante que a mulher, antes de iniciar todo esse método, faça uma análise dos seus ciclos anteriores, sendo sempre recomendada a anotação de pelo menos os últimos 6 ciclos. Mulheres com ciclos irregulares não devem fazer uso desse método. O muco cervical. Então, também chamado de método de Billings, o método do muco cervical consiste na análise da secreção produzida pelo corpo, pelo colo do útero. Essa secreção ela vai variar em coloração, textura e deve ser observada diariamente. Então, como vemos na imagem, o muco cervical do período infértil é totalmente diferente do período cervical fértil, né? Então, esse muco ele vai ter uma consistência diferente e uma cor diferente. A temperatura basal. Então, o período... Então, consiste na verificação da temperatura corpórea, a qual aumenta durante a ovulação, e a tomada da temperatura deve ser feita sempre no mesmo local e antes da mulher se levantar pela manhã.
período fértil se finalizará no terceiro dia após a elevação da temperatura. Não se é muito usado, mas existe. O coito interrompido. Então, o método consiste no homem retirar, então, o pênis da vagina antes da ejaculação. Desse modo, ele evita que o esperma seja depositado no corpo da mulher. O segundo método de classificação é o barreira. Então, baseia-se na adoção de obstáculos que impedem que os espermatozoides alcancem os óvulos. Preservativo masculino e preservativo feminino e o diafragma. Então, preservativo masculino consiste em um material produzido com látex ou poliuretano. A camisinha impede, então, que o esperma entre em contato com o corpo feminino. Um método contraceptivo de uso simples, baixo custo e que é vendido em vários estabelecimentos comerciais e também é disponibilizado gratuitamente pelo SUS. Além de evitar uma gestação não planejada, também protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Então, não protege somente de uma doença, mas também de vários outros. Não protege apenas da gravidez, mas sim das doenças não desejáveis que a gente encontra por aí. Preservativo feminino. Então, consiste em 2 anéis flexíveis em suas extremidades, sendo um deles fechado e que deve ser inserido no interior, então, da vagina. A extremidade aberta fica para o lado externo e protege o pequeno e grandes lábios. E nós temos também o diafragma, que consiste em um anel recoberto por uma borracha fina, e ele é introduzido no interior da vagina de modo a recobrir todo o colo do útero. Diferentemente da camisinha, esse método só deve ser adquirido após uma consulta médica, pois será feita uma medicação da mulher para que o diafragma então se encaixe perfeitamente. A terceira classificação são os hormonais. Consiste então na utilização de hormônios femininos sintéticos, nos quais devem atuar inibindo a ovulação e alterando então as características do muco cervical, como as pílulas anticoncepcionais, os anticoncepcionais injetáveis, implantes subcutâneos e a pílula do dia seguinte. Então, conhecendo cada um deles, as pílulas anticoncepcionais podem ser formadas por uma combinação de estrógeno e progesterona ou apenas de progesterona. O principal mecanismo de ação é a inibição da ovulação. Então, um dos métodos mais seguros, entretanto, pode ter algumas contraindicações para algumas pessoas. Anticoncepcionais injetáveis. Então, consiste na administração de hormônios por meio das injeções, atuando e evitando a ovulação e tornando o muco cervical mais espesso. Os implantes subcutâneos. O método consiste na inserção, na parte interna do braço ou antebraço, de um sistema de silicone contendo hormônio em seu interior. Esse hormônio é liberado lentamente e inibe a ovulação e altera o muco cervical. A pílula do dia seguinte trata-se de um método contraceptivo de urgência. Deve ser apenas utilizado em situações de emergência, não devendo substituir outros métodos contraceptivos. E também não pode usar com frequência, pois se torna inviável. A pílula consiste em doses altas de hormônios e deve ser usada rapidamente após a relação desprotegida ou que houve falha de outro método para garantir a sua eficácia. Outro método de classificação são os intrauterinos. O dispositivo intrauterino, que é o DIU, é um método em que um dispositivo é introduzido dentro do útero pela vagina. Esse dispositivo apresenta o formato de T e apresenta alta eficácia e pode ser utilizado por longos períodos. O DIU pode ser de cobre ou hormonal. E nós temos os definitivos, que são os métodos cirúrgicos que promovem a esterilização e podem ser feitos tanto em homens quanto em mulheres, como a laqueadura e a vasectomia. A laqueadura, então, é o método contraceptivo definitivo realizado pela mulher que consiste na ligadura ou no corte das tubas uterinas. A mulher continua a ter ovulação, entretanto, como a ligação entre o ovário e o útero foi interrompida, a fecundação não acontece. A vasectomia é um método contraceptivo realizado pelos homens e consiste na ligadura ou no corte dos canais deferentes. O homem continua ejaculando normalmente, entretanto, não há presença de espermatozoides no líquido ejaculado. Lembrando sempre, se previna e não deixe de se proteger
e proteger outras pessoas também. Essa foi mais uma aula sobre os métodos contraceptivos, um pouquinho entendendo sobre cada um e suas classificações e os seus métodos de prevenções. E eu te espero na próxima aula.